um time misto. Tem que lembrar que o Vasco vem de 4 jogos fora de casa, foram 4 viagens em 15 dias. E aí ele jogou no sábado de noite, já vai jogar amanhã contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, o calendário da CBF, mais uma vez, mostrando que pouco liga para o produto do futebol brasileiro. Mas o ponto é que o Vasco não empatou a partida porque poupou. Muito pelo contrário, eu acho que o Vasco empatou porque tiveram 2 erros individuais claros e graves do Léo, primeiramente, com 5 minutos de jogo. Ele desmorona completamente o plano de jogo do Vasco, e aí o Red Bull Bragantino consegue abrir o placar na falha do Léo. Tanto é que o Vasco, mesmo com o time misto, consegue virar para o segundo tempo e o Rafael Paiva consegue consertar o quê? Ele coloca o Verratti junto com o GB como 2 atacantes de referência, faz um 4-4-2, porque ele abre o Adson na direita, o Adson, inclusive, jogou demais, foi o melhor da partida, e abre o Payet na esquerda. Na esquerda, no primeiro tempo, não só defensivamente, mas também ofensivamente, foi um setor nulo. Nem o Vitor Luiz, nem o Léo fizeram boas partidas defensivamente e ofensivamente, e aí, no segundo tempo, quando o Payet cai por ali, sai a jogada onde o Vitor Luiz consegue dar assistência com o passe do Payet, ele dá assistência para o GB e o Vasco empata a partida. Logo depois, pela direita, equilibrando o time, o Puma Rodrigues aciona o Verratti tenta fazer a parede ali, acaba saindo uma assistência para o Adson e o Adson faz o 2-1. A partir desse momento, Fernanda, era um jogo controlado. O Vasco tinha que ter controlado o jogo com a bola no pé, tinha que ter um pouco mais de controle dentro de São Januário e foi completamente ao contrário. A sensação que eu tive é que o time que jogou muito no segundo tempo, depois do gol da virada, parou de jogar. Por quê? Obviamente, você pensa nas substituições, ele tirou o Payet, que tinha uma minutagem também pré-estabelecida, e ele decidiu o jogo, jogou demais também o Payet, só que depois entra o Felipe Coutinho, não consegue dar tanta consistência, mas a principal culpa para mim foi do Zé Gabriel. O Zé Gabriel entra no jogo no lugar do Hugo Moura. O Hugo Moura estava fazendo uma partida excelente, conseguindo proteger a entrada da área, era um jogador que estava fazendo uma baita de uma partida. Entra o Zé Gabriel para continuar com essa consistência, o Elinho também entra na partida. Pega na bola, abre a jogada, e aí pode parar, pode, se puder aí, fazer o frame aí do momento do segundo gol do Red Bull Bragantino, onde você vê claramente o Zé Gabriel olhando a jogada. Ele não acompanha o Elinho nem entrar na área, nem quando o Elinho está fora da área, ele não consegue fazer um acompanhamento simples de leitura de jogada para poder tirar a chance do Elinho fazer o gol. O Elinho abre a jogada, recebe o cruzamento e empata a partida aos 44 minutos. 44 minutos em São Januário, com 2-1 no placar depois de uma virada, com a festa linda da torcida, ou você fura a bola ou você controla o jogo. O Vasco não fez absolutamente nenhuma das duas opções e, novamente, o Vasco empatou por falhas individuais de jogadores que são o Léo e o Zé Gabriel, que falham constantemente com a camisa do Vasco. Pedrinho, Marcelo Santana, você falou sobre o campo falar, o campo está falando, e o campo está gritando o ano inteiro que o Vasco precisa contratar zagueiros, porque perdeu o Medel, perdeu o João Vitor por lesão, e o Vasco consegue ser prejudicado jogo após jogo, sua para conseguir vitórias, sua para construir resultados, e entrega esses resultados facilmente lá na defesa, porque não tem zagueiro de nível do Vasco da Gama. Pedrinho, acorda. O Vasco vai perder pontos e pode até perder classificações por conta dessa lacuna que a diretoria tem deixado. Olha aqui, depois você tem essa música. Com esportes, o Felipe Coutinho teve uma lesão constatada no músculo posterior da coxa. Eu procurei o Vasco, que ainda não me deu um posicionamento, ainda não divulgou nenhum boletim, disse que está aguardando o resultado dos exames. Mas, enfim, segundo a TNT Esportes, o Coutinho fica fora dessa partida contra o Atlético Goianiense. E só um ponto do comentário que eu falei sobre o Flamengo, quando eu disse sobre o Pedro, é porque o Pedro ficou poupado contra o Palmeiras e contra o Atlético Mineiro, e não contra o São Paulo, quando ele estava suspenso. Só explicando aí para quem não entendeu. Cris, Fala, galera! Beleza? Bem-vindos ao React do Futebol. Peço humildemente a você, que deixe o like, porque apoia bastante o nosso canal. Nesse vídeo, vamos atualizar para vocês toda a situação envolvendo o Vasco da Gama. Deu ruim geral com Felipe Coutinho. Desfalque muito importante, além, é claro, também de atualização sobre reforços, venda da SAF do Vasco e muito mais sobre o gigante da colina. Mas, como eu falei com vocês, é muito importante você deixar o like, você acionar o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Lembrando também que nossa meta é alcançar o mais rápido possível 40 mil. Eu conto muito com a sua moral, cara. Faltam menos de 1.000 pessoas aí para dar aquela força, a gente alcançar 40 mil, e eu conto muito com a sua ajuda. Começar para vocês sobre a situação envolvendo o atacante argentino do Instituto, o Santiago Rodrigues. Informação na torcida vascaínos é que o atacante foi oferecido para o Vasco, houve inclusive
o interesse inicial do Vasco da Gama, porém ficou apenas no interesse. Por enquanto, o Vasco buscou informações, mas não teve a proposta ainda na mesa. Jogador muito importante para o Instituto lá da Argentina, jogador com alto índice, né, de números, né, em questão de números, comparado jogos e gols feitos, é muito bom realmente. Média ali de a cada 2 partidas ele faz um gol, é uma média muito boa, mas né, a gente sabe que não é tão fácil assim essa negociação, até porque envolve dinheiro, envolvendo dinheiro complica bastante a situação do Vasco da Gama. Agora, uma notícia que pegou bastante de surpresa a torcida do Vasco é em relação a Felipe Coutinho, informação agora da TNT Esportes, da Aline Nastari. Ela falou o seguinte, ó: Felipe Coutinho está fora de Vasco da Gama e Atlético Goianiense, que ocorrerá amanhã pelo jogo de volta, né, das oitavas de final da Copa do Brasil. Será realizado em São Januário. O meia sentiu ontem e após exames feitos hoje, foi constatada uma lesão na parte posterior da coxa. Então, portanto, Felipe Coutinho aí machucado, lesionado, não sabemos ainda como é que vai ser a situação, se às vezes se ele fizer um intensivo, ele consegue ficar pronto para Vasco e Fluminense, não sabemos se vai dar tempo ainda, mas é um reforço que com certeza é um reforço que chegou a peso de ouro e que vai ser um desfalque muito importante para essa partida da Copa do Brasil, mas lembrando que o Vasco tem o Payet pelo menos à disposição, ele voltou de lesão, tem feito até uma partidas melhores, tá evoluindo a parte da minutagem e ele tá conseguindo ganhar o ritmo novamente e ainda por cima não se machucando de novo, né? Esse que é o principal, até porque o Payet fez muita falta para o Vasco nesses últimos jogos aí, até porque o Coutinho, a gente sabe, tá recuperando a parte física e tudo mais, vai demorar ainda mais, lembrando que essa lesão pegou todo mundo de surpresa, a princípio ninguém tinha visto, né? Ele saiu do jogo perfeitamente frente à equipe do Bragantino, mas ontem ele acabou realmente sentindo e fez os exames hoje e deu ruim geral com o Felipe Coutinho. E agora o Nicola vai atualizar para vocês, rapaz, toda a situação envolvendo a SAF do Vasco, sobre a possibilidade de uma venda para um novo fundo e você vai entender toda a situação. Gama e a tentativa da venda da SAF. O Pedrinho precisa vender a SAF do Vasco para que o clube possa voltar a ter fôlego e pensar, por exemplo, em contratações pesadas e na montagem de um time extremamente importante. Onde é que o Vasco tem esbarrado na busca por um novo parceiro? Os interessados não querem negociar com a 777, por consequência com a ACAP, que é uma empresa que passou a ser controladora da massa falida da 777. A norte-americana está praticamente em estado de solvência. Diante desse cenário, o Vasco da Gama tem tentado intermediar possíveis acordos. Vale a lembrança de que a 777/ACAP tem só 31% das ações. Aí você vai lembrar que quando da compra da 777 ficou combinado que ela teria 70% das ações. Esses 31% se devem ao fato de que o aporte todo não foi feito, ainda faltava uma boa grana. Então, por conta dos 310 milhões de reais que foram aportados, a 777 tem direito hoje a 31% das ações. Só para completar, o Vasco entende que a ACAP hoje pede um valor acima daquilo que seria o justo por esse percentual das ações. A tendência é que exista um acordo nos próximos meses. Não espero por nada para os próximos dias. Trata-se de uma negociação com muitas dificuldades, mas o Vasco segue trabalhando em cima dessa situação. Preciso falar agora sobre o São Paulo. Portanto, galera, você conseguiu ver aí nesse momento o Nicola falando sobre a SAF do Vasco, que a princípio não deve ter acordo nos próximos dias, né? Dificilmente. A gente sabe que negociações desse calibre demora tempo, né? Então, demora bastante tempo e aí, cara, é muito difícil conseguir toda essa situação muito rápido. Lembrando também que nomes como, por exemplo, o investidor do Liverpool, o investidor também do Newcastle, foi ventilado nos últimos tempos, aí, nos últimos dias, semanas, mas eu acho sinceramente que quando tiver realmente um investidor com a proposta na mesa, a gente vai estar sabendo dessa situação, vamos estar atualizando para vocês. Por enquanto, é basicamente especulação, mas o Vasco precisa urgentemente mesmo ver a situação do parceiro, porque
faz muita falta. O Vasco está perdendo a janela de transferência, por exemplo, porque não tem dinheiro muitas das vezes para bancar com reforço de peso. Então, portanto, tem que ver o mais rápido possível toda essa situação envolvendo o novo parceiro da SAF do Vasco da Gama.